Eu falo como cidadão aqui, não estou querendo ofender nem juiz, nem ministro, nada disso. Mas o que eu sinto da parte da sociedade, e é um sentimento que eu tenho também, portanto eu comungo desse mesmo sentimento, é o seguinte: a gente não tem a segurança de que os poderes estão cumprindo os seus deveres na forma da lei. E isso gera uma instabilidade muito grande e uma insegurança muito grande. Por exemplo, você é de esquerda e quer fazer política. Pô, eu sou um cara de esquerda. Eu não sou político. Eu fui. Por que eu digo que eu não sou político? Eu sou político no sentido tradicional. Assim, eu vivo a política. Eu sou um cidadão. Eu exerço a minha cidadania. Nesse sentido, eu sou um político. Todo cara que exerce a sua cidadania ativamente está fazendo política. Mas eu só fui me candidatar com 49 anos de idade. Eu nunca tinha vivido uma eleição antes dos 49 anos. É interessante mesmo, é bem velho pra começar uma... Normalmente os caras... Não sacaneia, que porra. Cara, vem aqui na boa, sabe? Puta que... Tô sendo educado aqui, vocês estão testando. Não, mas é tipo, normalmente os caras entram novinho pra fazer carreira, isso que eu tô falando. O cara vai com 20 anos, é candidato a vereador da cidade dele, com 25 a prefeito, com 35 a governador. Eu fui participar da minha primeira eleição com 49 anos de idade. Então, eu não tinha a cabeça da eleição. Não era o meu barato. Meu barato é o seguinte: eu gosto pra caramba de estudar. É a coisa que mais me dá prazer. Não tem um dia que eu não leia alguma coisa. Não tem dia... Não existe isso na minha vida. O que você tá lendo aí de bom? Puta, cara, se falar, você vai... Ah, fala aí os nomes esquisitos aí. Eu tô lendo... Aqui agora... Não é esquisito. É que quando você estuda ciência... Você, em geral, você não está lendo os livros da moda, vamos dizer assim. Você está lendo... Os caras que já morreram há 20 anos atrás. Eu vou dar até um curso disso. Eu estou lendo muita teoria da evolução e sociedade. Tem uma literatura forte de teoria da evolução, com base no Darwin, mas é que o Darwin passou muito tempo, muita coisa veio depois dele. Mas ele é reconhecidamente o pai da teoria da evolução. E tem muitos biólogos, antropólogos, linguistas, filósofos que estão usando a teoria da evolução para pensar a sociedade. Não pensar a natureza. Pensar a sociedade. Então eu vou dar um curso sobre teoria da evolução, linguística e sociedade. É o que eu tô lendo. Onde sai esses cursos? É na faculdade mesmo ou você dá online? Eu vou dar na USP. Acabou de abrir a inscrição, quem estiver ouvindo e estiver na pós-graduação. Tu não pensou em fazer um curso do Haddad, vender, ficar milionário? Deve ser milionário, cara, não sei. Ninguém paga por um curso desse. Paga. Não, cara, não paga. Verdade, né? Não, talvez pague. Algumas pessoas, se 1.000 pessoas pagarem R$1.000, é R$1 milhão. Eu sei, cara, mas é que... Bom, primeiro que eu sou funcionário público. Eu sou servidor público da USP, eu dou aula lá. E eu já recebo para dar aula. Tem um monte de professor que dá aula lá, mas que escreve livro e faz palestra, normal. Então, mas é que eu fiquei um tempo... Ganhar dinheiro não é errado, Haddad. Não, rapaz, se eu te contar que eu já trabalhei 18 anos no balcão da 25 de março, 18 anos. Mas você não ganhava dinheiro por lá? 25 de março? Muito mais do que na USP. Sério? Que isso, eu não cara? sei, mano. O que você fazia? Você conhece lá? a 25 de março? Conheço, já ia lá com meu pai comprar peça. Eu tinha uma loja com meu pai. Entendi, que de tecido. Ah, que foda. Tu vendia roupa ou só tecido pra manufatura? Tecido pra ser manufaturado. Entendi, que massa. Pô, lá por atacado, né? Lá é uma escola, né? 25 de março, né? Porque eu sempre falo que é o meu melhor, o meu mais importante diploma. Eu tenho 3 da USP, mas o da 25 de março eu acho o mais importante dos 4. Lá que você aprende como que é a rua mesmo, né? Pô, lá você aprende o que é o Brasil, cara, porque você recebe gente do Brasil inteiro. Eu já tive construtora, eu já tive consultoria. Antes de entrar na política, tabela da FIP, sabe a tabela da FIP? Foi eu que fiz. Sério? Caralho! Eu fiz uma consultoria para seguradoras e criei aquela tabela para você poder contratar o seguro com base nela. Caraca, que foda, cara. Que maneiro. Não fazia a menor ideia disso. Também. Eu comecei vendendo pipa na feira, lá perto de casa. Comecei com cedo. Então você era empreendedor, né? Desde o começo. Mas eu não tenho nada... Meu pai foi comerciante a vida inteira no Brasil, né? No Líbano ele era lavrador, mas aqui ele foi comerciante a vida inteira. Minha família é do interior de São Paulo. Meu pai veio para a capital, mas alguns irmãos ficaram no interior. São fazendeiros, são lojistas, são
empreendedores. Engraçado, né, você falar isso, porque muitas pessoas veem o PT como o cara anti-negócio, né? Como anti-capital, anti-comercial. Cara, o cara que mais promoveu o capitalismo nesse país foi o Lula, cara. Desculpa. Então, isso é uma parada que eu costumo Só que o que ele fez de diferente foi que ele falou, vocês vão ganhar, mas vão dividir. Essa é a diferença. Cara, o Lula é isso. O Lula falou, vocês vão ganhar, mas dessa vez vocês vão ter que dividir porque eu sou presidente. Porque eles nunca dividiram. Nunca dividiram. Na época do regime militar, o Brasil cresceu pra caramba, cara. Né? Depois do golpe. Sim. Cresceu, teve fase de crescimento. Pergunta se dividiu. Pergunta se educou. Pergunta se deu uma bolsa para um pobre estudando numa universidade. Não. Era tudo para meia dúzia, para um terço, né? A diferença do Lula não é que ele combateu o capitalismo. A diferença do Lula é que ele tentou civilizar o mínimo do capitalismo e falou, vocês vão ganhar, mas a minha gente aqui também vai. E não é só Bolsa Família. É universidade, é bolsa de estudo, é escola técnica, é cisterna, é transposição do São Francisco, é luz para todos, é crédito subsidiado. Onde foi que o PT se perdeu, cara? Cara, eu acho ali... Foi uma conjunção de fatores, né? Eu acho que o Brasil se perdeu. Eu responderia a pergunta assim, onde é que o Brasil se perdeu? O que aconteceu? Teve alguns erros de política econômica durante o primeiro mandato da Dilma? Teve. Eu já escrevi sobre isso, já comprei briga com petista. Ah, sério? Rola umas brigas assim? Eu falei, você tem que... isso não é uma crítica destrutiva, é o seguinte, tais decisões foram erradas. Qual é o problema de eu dizer que um governo do PT... você não pode criticar, né, o PT. Não, você tem que fazer balanço das coisas. Agora, cometeu alguns erros de política econômica? Sim. Sim. Mas depois que ela foi reeleita e que ela foi tentar corrigir, começou uma sabotagem do Eduardo Cunha com o Aécio Neves. Começou uma sabotagem. Ao invés de tomar as medidas para corrigir, tomaram medidas para agravar. A chamada pauta bomba. Era assim que a imprensa chamava. Sim, eu lembro. Pauta bomba. Mas por que eles tinham apoio do Congresso? Pra pautar e passar essas paradas? Então, aí tem várias teses, né? A que me parece a mais razoável é o seguinte: se deixassem ela corrigir os erros que ela cometeu, que não eram uma enormidade, sabe? Na minha opinião. Tá ok. Tá? Cometeu erros, esses erros trouxeram problemas, mas eram corrigíveis. Era possível corrigir. Como o Fernando Henrique cometeu erros, foi reeleito, deu aquela bafafá todo com o dólar e tal. E você pode falar isso de qualquer presidente, até do Bolsonaro. Exato. Então, ela tinha um mandato para corrigir. Ela tinha 4 anos para corrigir. E eu acho que o MDB e o PSDB viram ali uma oportunidade de decidir a parada. Sabe? Falar, se deixar 4 anos, o PT pode corrigir e em 18 vai estar o Lula aí, o Lula vai estar, entre aspas, disponível, ele volta para o poder. Então eu acho que eles ali deram um bote. Mas você sabe? Okay, viram a oportunidade de dar um bote. Mas você não pode jogar tudo no colo dos caras, tá ligado? Porque... Eu acabei de falar que houve erros de política econômica. Eu sei. O que eu acho... Mas não foi só os erros de política econômica, na minha visão. Erros até de comunicação. Tipo, bom. A Dilma... Claro, não. Desculpa, PTzada que tá... Mas a Dilma era muito ruim falando, sabe? Ela não passava a credibilidade de um líder sério. E pelas histórias que a gente ouvia, ela tinha dificuldade até de liderança mesmo, de lidar com o dia a dia, com as pessoas ali, né? E outra, tem uma parada que o PT, que você não pode negar isso, eu pode, se quiser, na verdade, mas eu acho que pra mim é inegável que tem um problema do PT que vai além da Dilma como presidente e dos erros econômicos cometidos durante a presidência. Vai de um erro de estrutura de poder, de estrutura de partido, do que o partido representa. Qual que é? Você falou que tem um projeto, que tem que ter um projeto. E eu acho que foi exatamente ali que o PT se perdeu, na minha visão. Que o projeto de país que o PT tinha se confundiu. Porque ele esqueceu de perguntar se o país queria esse projeto, entendeu? Cara, eu acho que queria. Porque o Lula saiu de lá com 87% de aprovação pelo Ibope e 83% pelo Datafolha. E quando os caras falam da situação macroeconômica daquela época, que o Brasil estava exportando um absurdo, era dinheiro o Brasil foi considerado o país mais bem sucedido
no enfrentamento da crise financeira de 2008. Isso não sou eu que estou dizendo, é a The Economist.